Olá, estamos de volta com o Aldeia Geek, o podcast da comunidade nerd de Roraima aqui no YouTube da Folha de Boa Vista. Como sempre, aqui do meu lado está meu parceiro Getúlio Cruz e o nosso entrevistado de hoje é o Aldenor Pimentel. E o cara, ó, show de bola. Ele é escritor, diretor de cinema, o cara é multitarefa, ele é um verdadeiro bombril na área da cultura, né, Aldenor? Mas, em vez de eu apresentar ele, é melhor deixar ele se apresentar. Aldenor, se apresenta aí pro nosso público, irmão. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Eu sou o Aldenor Pimentel. A minha formação é em jornalismo. Olha. Trabalho até hoje como jornalista da Universidade Federal de Roraima. Mas com o tempo, eu fui percebendo, me aceitando artista, né? Comecei pela literatura, né? Ali, criança, escrevendo poemas, aquelas quadras, né? Aqueles versos curtos e tal. E hoje sou um escritor com livros publicados, tem romance, tem livro de contos, livros infantis. E também me aventurei pelo cinema, que foi algo decorrente do meu contato com o audiovisual por meio de televisão. Sou jornalista, já trabalhei em TV universitária, e aí me aproximei do cinema tendo contato com esse mundo do documentário, né? Legal. E aí eu cheguei no cinema ficcional. O meu filme mais conhecido é uma animação, a Inacreditável História do Milho Gigante. Que inclusive veio de um cordel, né, que você escreveu, que tá aqui na mesa, ó. Mostra pro pessoal aí. Esse cordel aí, eu lembro que eu já fiz matéria sobre esse teu material quando eu tava na televisão. Fiz matéria pro canal de televisão que eu trabalhava na época. Fiz também para um outro site que eu escrevo. E estamos aqui mais uma vez trazendo esse material. Não só esse material, mas o teu lançamento mais recente também, né? Filhos de Vênus. Livro novo aqui da Aldenor, que a gente vai conversar um pouquinho antes mesmo da noite de estreia. Olha aí. Ah, é verdade. Exclusividade. É um grande privilégio. Pois é. Mas, Aldenor, fala um pouquinho pra gente desse livro novo aqui, o Filhos de Vênus. Do que é, o que é que se trata essa história? Filhos de Vênus é uma distopia. Primeiro, para quem não sabe, não está familiarizado com o termo. Distopia seria o contrário de uma utopia. Utopia, um livro do Thomas Morris, né, em que é um lugar criado, um lugar que não existe, utopia, né? Não é topo seria lugar, não, né? Um lugar que não existe. Só que é um lugar perfeito, um lugar onde todas as coisas são boas. Onde tudo funciona. Tudo funciona perfeitamente, as pessoas são felizes, nada para reclamar. É o paraíso. Literalmente. Distopia já é o contrário disso. É uma crítica a essa ideia, né? Essa idealização. Essa ideia de perfeição. Isso. Também é um lugar criado, inventado pelo autor, mas é um lugar ruim. Né, um lugar onde existe opressão, onde as coisas são ruins. Seria uma caricatura do mundo real. Inclusive, alguns exemplos de distopias famosas, tanto no cinema como na literatura, a gente pode citar, por exemplo, Matrix, 1984, Maze Runner, e puxando mais pra literatura jovem, por exemplo, tem Maze Runner, tem Jogos Vorazes, um clássico que vem fazendo muito sucesso por causa de série também seria O Conto da Aia. Sim. Tudo isso é distopia. Sim. Ou seja, é uma possibilidade de mundo em que tenta ser perfeito, se fazer de perfeito, mas na verdade tem muita podridão por trás. Sim. No próprio cinema, né? Você tem Estrela do Futuro, você tem, né, o Matrix ele é o mais relevante, né? Nessa temática mais ficção científica mais ficção também. Científica, né? Mas você tem aí, né, você tem o 1984, mas você tem todo essa questão do Dark, né, Dark Material, todas essas distopias, né? E querendo ou não, é um gênero que chama muita atenção, tanto que o gênero de distopia fez muito sucesso, principalmente ali, na década de 2010, né, que tinha muito filme, muito jogo, muito livro saindo a respeito. Mas conta pra gente, Aldenor, qual é a história aqui de Filhos de Vênus? Filhos de Vênus é uma história primeiro, a história se passa em Vênus, o planeta Vênus. Claro, existem viagens, né, entre Vênus e Terra, então a parte da história também é ambientada aqui em Boa Vista, mas em Vênus moram dois grupos, né, dois grupos de seres, né, que são os Filhos de Vênus, que são seres de pedra, de mármore, sem braços, e os Filhos da Terra, que são seres de barro com braços. Os filhos de Vênus, por não terem braços, dizem que eles vieram ao mundo para serem servidos.
por vontade divina. E por isso eles escravizam seres de barro, que têm braço, então vieram ao mundo para servi-los. Que são aqueles que podem fazer o que esses outros não podem, né? Exatamente. Justamente por ter os braços. É uma metáfora que eu utilizei para falar um pouco dessa ideia De castas, né? de classes, de opressão, de um grupo pelo outro e de uma defesa de que isso é natural. Você nasceu desse jeito, então você nasceu para fazer isso. Isso é uma discussão que conversa muito, inclusive, com o nosso mundo de hoje em dia, porque existe isso no nosso dia a dia na sociedade. Tem muita gente que tem esse pensamento, né? Ah, não, eu sou assim, eu sou tal, você é dessa outra forma e você tem que me servir, ou você é menor do que eu. Isso existe muito hoje em dia Sim, ainda. você tem ainda países, inclusive culturas, né, que você ainda tem realmente literalmente essa divisão de castas mesmo. Justamente, a segunda vez que tu fala a palavra castas, isso me trouxe automaticamente na memória a novela Caminho nas Índias, que trabalhou muito questão de casta. Isso existe até hoje lá. Vem sendo Índia, combatido, Paquistão, mas existe. Aqueles países próximos ali do Monte Everest, digamos assim, né, próximo do Tiberi. Tá vendo, Todos gente? esses países são divididos em castas mesmo. Lá você tem. E não há essa ascensão entre castas, né? Você não tem. É aquela coisa do destino, né? Você foi destinado a nascer naquela família, naquela caixa, naquela situação, e você vai morrer naquela situação. Exatamente. Tá vendo, gente? Não é como no Brasil, nos países. Vou botar os países mais ocidentais, né? Que você é assim. Em tese, isso é bem em tese mesmo, porque a gente tem uma discussão filosófica sobre isso aí. Sociológica também. Que se pode haver ou não ascensão. Existe a possibilidade de ascensão, mas não é como é pegado hoje em dia, que tem os gurus, principalmente os gurus, né? Os coaches. Os coaches, né? Exatamente. Eles pregam que se você se matar de trabalhar, você vai ascender. Sabe que não é só isso, não é bem assim que você. É muito questão de oportunidade também, laços, né? Familiares, laços sociais. Mas voltando aqui pro nosso tema, estão vendo, gente? Aqui não é só cultura pop desde isso, não. Aqui é muita cultura também. Mas voltando aqui pro nosso tema. Desculpa, tô saindo uma gripe. Como foi que surgiu a ideia para a escrita, né, do Filhos de Vênus? Interessante, porque é uma ideia que vem sendo gerada há alguns anos, né? Eu lembro de ter essa ideia em 2017. E eu tinha uma ideia vaga de falar sobre exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Uma ideia de um grupo que tem uma determinada característica que, na época, seriam seres humanos com deficiência. Sim. E justificam que eles são superiores por vontade divina, porque eles são uma elite que deve ser servida por quem pode, né? Ou seja, porque tem braço, por exemplo. Não tinha ainda toda essa metáfora que essa versão final teve. Mas na época, e eu acho isso interessante, eu não me achei pronto como escritor para escrever essa história. Ela me parecia uma história que merecia um esforço maior, um conhecimento maior. Uma complexidade maior. Um estudo maior antes de começar a escrever, né? Eu não estava amadurecido como escritor o suficiente para escrever essa história. Eu não sei se estou ainda, mas eu preciso publicar. Senão ela nunca sai. Então, e aí com o tempo, eu fui conversando com amigos, escritores, falando da ideia. Inclusive, um desses amigos, ele é o pós-faciador do livro. Ele escreve um texto falando sobre o livro, que fica no final, ele faz uma análise breve e tal. Ele também é um autor de distopia. Massa! Fiz questão de tê-lo comigo. E então foi isso, foi um processo em que eu fui amadurecendo, né? Mas como é que eu vou falar sobre isso, né? Qual a melhor metáfora? Porque é um tema denso, né? Um tema sensível, né? Não é qualquer um que consegue trabalhar esse tipo de tema. Por mais que ele faça muito sucesso, tenha saído muita coisa, foram poucas, de fato, as obras que realmente não só alcançaram sucesso, mas que eram de qualidade. Sim. E, bom, que eu saiba, é o primeiro livro de distopia de Roraima. Sim. Eu fiz questão. Eu fiz questão de pesquisar, dar uma olhadinha aqui, conversei com alguns autores locais também. E nenhum deles, assim, tinha uma ideia. Não sei se teve uma distopia. Eu já vi casos, por exemplo, de ficção científica. Ficção científica, eu sei que tem. livros de fantasia. Fantasia, é verdade. Romances policiais, mas distopia, eu não topei com nenhum, não. É verdade. Não, provavelmente
Esse dado aí, ele é verídico mesmo. É a primeira. Pronto, tenho 2 para me garantir. É verdade. Ou seja, aqui no Aldeia Geek não tem fake news. A gente pesquisou pra garantir. Essa daqui é a primeira obra de distopia de Roraima. Mas, assim, uma coisa legal de ter feito esse livro em forma de metáfora e utilizando até os elementos de ficção científica, né? Acho que mais pra fantasia também puxa um pouco, né? É porque, de certa forma, também, ele não precisa ter o viés ideológico, né? Todo esse verniz, só para verniz, ideológico, e às vezes os caras gostam disso, né? Dessa luta de classe, né? E tudo, tu pode trazer isso da forma que tu quer mesmo. Sim. Explicar a história. E legal porque é o seguinte, né, cara? Faz todo sentido, né? Quem tem braço é porque é pra trabalhar, né? E quem não tem, pô, realmente, pô. Nasce sem. Já sabemos quem seria um filho de pedra aqui, meu amigo. Quem já se convenceu pelo discurso. Mas o discurso é sedutor. Se você Faz sentido. Faz sentido Mas total. isso é uma verdade. Se a gente for pegar, por exemplo, grandes obras da cultura pop, Star Wars, filmes de espionagem, a gente vê que o lado negro, o lado vilão, ele é sempre mais charmoso, mais atraente. Sim, lógico. Ele é sempre Mais nobre, né? Ele sempre mais nobre, entre aspas, por exemplo. Sempre tem aquela roupagem, Nobre de aquela nobreza. aparência que atrai a atenção, atrai o desejo da pessoa. Sim. Isso, ou seja, é interessante que realmente o discurso, nessas horas, ele é sempre muito atrativo, ele é charmoso, ele te convence, ele chega ali no pezinho do ouvido, sussurrando. Sim. Não, o que a gente aprende como autor de narrativas, isso serve para literatura, serve para o cinema, é de que o vilão ele precisa ser convincente, né? Convincente e atrativo. Ele não pode ser mal só porque ele é mal. Nunca funciona isso. Isso não tem verossimilhança nisso. O público Não compra, né? não vai comprar essa ideia. Ninguém quer Então, um cara mal porque ele é mal. A gente quer saber por que ele é mal. Tem que ter um motivo. exatamente. Então, quando o vilão é bem trabalhado, não só o público se convence daquilo, como ele pode até se identificar com o vilão. Não, à toa existem vários vilões amados na cultura pop. não. Loki, Darth Vader, por aí vai. Nesse caso aqui, especificamente, tu não tem nem vilões, né? Tu tem antagonistas, na verdade, né? Sim, sim. São antagonistas, né? Não Sim. são nem vilão, porque assim, de certa forma, o cara, quem é deficiente físico, por exemplo, vai se identificar e falar assim, pô, cara, olha só que loucura. O cara é deficiente, mas ele está por cima, porque hoje o deficiente físico, ele tá numa casta abaixo. Ele é colocado dessa Se forma. você pensar bem, né? E tocou num ponto interessante, porque eu procuro eu quero saber a opinião desse público, das pessoas com deficiência, porque ainda que o livro ele não trate da temática, ele usa esse tema como alegoria, eu gostaria de ter esse retorno desse público, dizer assim, olha, foi sensível, foi bem trabalhado, ou não, eu não gostei da forma como você abordou essas pessoas, esse público, e isso é uma coisa. Agora, o que é interessante é que o livro faz isso como uma inversão do real, sim, né? do real. Né? Porque a gente tem a ideia de que na nossa sociedade as pessoas com deficiência são uma minoria, não são uma elite. Sim. Eles não são as pessoas que estão no poder. E aí a história, Filhos de Vênus, ela faz essa inversão que nos provoca uma reflexão interessante também. Eu fiz isso, e a minha referência principal é o Planeta dos Macacos, que é essa inversão, muito né? bom. Então, os seres humanos... Que eram o topo da cadeia alimentar, os dominantes. O topo da evolução, né? Sim. Eles domesticam macacos. E no Planeta dos Macacos é o contrário. São os macacos que dominaram o mundo. Sim, subjugaram os seres humanos. Eles que domesticam os seres humanos. E aí, eu assim, a minha ideia, assim, a minha meta era, eu quero chegar nessa metáfora, de fazer essa inversão do tabuleiro, né? E fazer as pessoas refletirem a partir disso. Sim. Não, isso é massa. A gente tá aqui com essa edição física aqui, que o Aldenor trouxe aqui pra gente ter essa olhada maravilhosa, né? Só que, Aldenor, pra quem tiver interesse em adquirir, ou saber quando é que vai ser o lançamento, quando é que vai ser, cara? O lançamento do livro está previsto para fevereiro de 2025,
né, provavelmente em algum evento da Academia Roraimense de Letras, do qual eu faço parte. Um dos imortais. Sim, Mano. não posso morrer. E a quem está aqui em Boa Vista, o livro já está à venda na Livraria massa. Boa Vista, no Shopping Pátio e na Banca Playboy, ali na Avenida Jaime Brasil. E a nossa ideia é também deixar disponível tanto a versão física quanto a versão digital, Nossa! né? O e-book, em livrarias virtuais, principalmente tá. na Amazon. Amazon, né? Né? A Sim. gente ainda está com esse processo em diálogo com a editora para disponibilização do livro na internet. Sim, E acredito distribuição, que- ela é... Que assim que possível, os Editora leitores Way? já terão acesso. Editora Way, que é uma editora daqui de Roraima, é uma editora, assim, que eu gosto bastante de trabalhar, porque é uma editora que tem um compromisso com a divulgação da literatura local, Legal. tem esse trabalho bastante interessante com a divulgação da literatura indígena, né, daqui de Roraima. Então, eu gosto muito, acho que casa muito com a proposta do meu trabalho também. Legal. E a gente vê aqui, ó, na capa traseira, mostrando que teve muito apoio para a produção desse material. Foram aquelas leis de incentivo à cultura que você foi atrás para conseguir produzir, né? Exatamente, isso eu não posso deixar de falar. Claro. O livro foi publicado com recurso da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, do governo federal, Sim. né? E foi por meio de uma seleção do meu projeto num edital da Secretaria de Estado da Cultura, Secult, né? Então, foi um edital de literatura, foi, inclusive, não gosto de me gabar muito não, mas o projeto ficou em primeiro lugar. Ah, legal. Pô, No seu lote, né? Fiquei bem feliz com isso, né? Porque é um resultado do esforço que a gente tem, né? De fazer o melhor trabalho e entregar o melhor produto para os leitores. tá certo. E falando em lei de incentivo à cultura, tem um outro trabalho teu que está sendo feito, está sendo editado, inclusive, né? Que também teve apoio de lei de incentivo à cultura, Sim. que é um filme. Sim. Fala um pouquinho pra gente do filme também. Também foi pela Lei Paulo Gustavo, mas dessa vez pelo município, pela Prefeitura de Boa Vista. Foi um edital da FETEC, da Fundação de Educação, Turismo e Cultura. E o edital foi um edital de audiovisual, era um lote de curta-metragem de ficção, né? Então eu já tenho essa experiência com curta de animação, eu quis me aventurar, gosto desses desafios, e aí propus um filme de ficção, curta-metragem, e aí o projeto foi aprovado, a gente já passou pela fase das filmagens, e aí agora a gente vai entrar em fase da montagem, né? A edição Vai do filme. editar sim. o filme. É quando o filme se torna real, na verdade. Porque até agora ele é um esboço, É um amontoado de cenas. é uma intenção, assim, é o que a gente gostaria que fosse. Agora, o que foi marcante nesse processo é que um dos atores do filme, que é o Anderson Nascimento, ele gravou com a gente. Ele era um dos capangas da história e ele faleceu um pouco depois de terminar Poxa. todas as Porra, gravações, cara, né? que coisa. Sofreu um acidente de trânsito, acabou falecendo. E então a gente está assim com uma expectativa bem alta para finalizar esse trabalho e seria como uma forma de homenagem a ele, Honrar, né? né? Honrar o trabalho que ele fez trabalho com que ele fez. vocês. E é até comum, né? Que essas coisas aconteçam. Não existem alguns filmes em que atores faleceram durante as gravações, em que o filme ainda não estava pronto. E a gente não gostaria de viver essa experiência, mas assim, infelizmente aconteceu. Eu espero que o filme finalizado honre a trajetória do Anderson, que é uma trajetória muito bonita aqui em Roraima. Legal. Inclusive, eu tive em um dos dias de gravação, pelo meu outro trabalho lá, né? Tive lá acompanhando a gravação e eu posso falar uma coisa: a caracterização dos personagens está sensacional. Se eu não me engano, o vilão, ele é tipo um chefe de garimpo, um garimpeiro-chefe, né? Mas tu tinha pode que- revelar o nome do filme? Sim. O filme se chama Fuga. É um filme de ação e basicamente é um curta-metragem, né? Aham. Deve ter 7, 10 minutos mais ou menos. A gente ainda vai ver isso na ilha de edição. Sim. E é uma história de perseguição do aeroporto até a Orla Taumanã, né? Olha. Basicamente é como uma Passa- cena de perseguição de um longa
é o nosso curta. E vai ser passando por vários pontos da cidade, né? É Sim. quase... não só um curta de suspense, ação, mas também meio que um cartão postal da cidade, né? Dos pontos Sim, da sim. cidade. É porque a ideia do filme ela surge dessa intenção de mostrar Boa Vista para o Brasil e para o mundo. Então a história se passaria nesse trajeto de Boa Vista, mostrando alguns pontos turísticos da cidade, né? Mostrando Totozão, mostrando ali o Ayrton Senna, a Orla, a Praça do Centro Cívico, o Monumento ao Garimpeiro, Catedral, vários pontos. E aí a gente foi trabalhando essa... praticamente. Exato. Tem muita coisa para se trabalhar nesse trajeto. E aí a gente foi trabalhando essa ideia e foi ganhando camadas ao longo do tempo, né? E aí, exatamente essa questão das metáforas, né? Foram entrando elementos que podem fazer o público fazer reflexões a partir da sua bagagem cultural. Então, cada pessoa pode ser que veja um filme diferente, né? Se impacta de forma diferente, né? Porque quem são os personagens? É uma jovem, ela se chama Duda, e ela chega de avião e começa a ser perseguida. O filme não tem diálogo, né? E a todo tempo, a gente então não sabe exatamente quem é que está perseguindo ela. O porquê. Por quê? O que ela fez? Ela fez alguma coisa errada? É uma coisa meio experimental também, né? Tem algo de experimental nisso, mas tem muito disso de ação, né? Alguns dizem... Alguns dizem que a linguagem do filme ela não se aproxima muito do cinema hollywoodiano, que tá mais pro cinema europeu. Eu acho que tem a ver com Hollywood também, assim. Tem ação ali que eu veria num filme de Hollywood. Mas aí cada um lê a partir da sua bagagem, né? E aí, nessa perseguição, a gente, inclusive, pode se perguntar assim... Quem é mocinho, quem é bandido ali, né? Quem tá perseguindo são os mocinhos que estão perseguindo o Exato. bandido. Então, eu acho legal essas reflexões que podem ser feitas, né? O vilão, assim, nessa leitura clássica, né, de vilão e mocinho, aquele que persegue, o chefe daqueles que perseguem, o nome dele não tem um nome, na verdade, mas a gente chama ele de chefão, né? Uhum. Então, ele tem algumas caracterizações, assim, que lembram... Tem muito ouro, tem relógio de ouro, ele tem dente de ouro. Eu vou te falar que Chapéu Panamá. no dia que eu tava lá acompanhando as gravações, que foram no aeroporto naquele dia. Se eu tivesse entrado no aeroporto e eu não soubesse que era uma gravação e eu topasse com aquele cara, eu ia ter um gelaço na espinha, meu amigo. Que eu ia olhar pra ele de São Baixo e falei, ia pensar assim, meu Deus, eu vou dar meia volta. É o dono do garimpo, eu vou dar meia volta. É o dono do garimpo. E a minha referência pra construí-lo, a imagem dele, assim, é o Danny DeVito. Aquele filme com o Arnold Schwarzenegger. Ah, tá, o Irmão Gêmeos. Sim, que é excelente. Cara, quantas vezes esse filme não passou na sessão da tarde, né? Todo mundo deve conhecer isso. É uma efetiva até. Agora te questionando, sobre a fuga, né, no caso. Você colocou assim, tu falou que tu gosta, tu é muito ligado a essa cultura indígena, também tu gosta disso aí. Eu acho que tu tinha me falado uma vez que a garota era indígena, não tinha traço indígena. Ela né? é indígena. Que eu acho que pra instigar mais ainda, né? Isso se a gente for levar em consideração, por exemplo... Garimpeiro e indígena, isso é um conflito antigo, secular, né? Muito antigo. A gente pode, porque, por exemplo... Começo do ano passado, tava aquela situação das comunidades Yanomamis, as operações de garimpo no estado. Um conflito histórico, né? Não só histórico, mas que já é bem conhecido pelo Brasil inteiro. Por exemplo, se eu não me engano, ou foi ano passado ou é esse ano, que uma das escolas de samba do Rio de Janeiro vai trazer como tema, ou já trouxe, Salgueiro. Vai trazer ainda, né, esse ano agora? Foi ano passado, não? Eu não lembro. Sobre os Yanomami. Sobre os Yanomami. Sim. A escala da coisa chegou no nível que até as escolas de samba da maior festa do planeta, que o Carnaval do Rio é considerado a maior festa do planeta, levou essa discussão lá pra Marquês de Sapucaí, pô. Ou seja, é um debate que já tem muito tempo aqui. Isso vai suscitar ainda mais vai instigar mais ainda quem for assistir, né? Mas para a gente,
meio que acaba caindo um pouco em lugar comum, porque é uma situação que a gente vivencia todo dia, né? Sim, sim. Mas ó, é interessante isso porque não está explícito, claro, que, por exemplo, o chefão é garimpeiro, né? Pode ser uma leitura sua a partir da sua bagagem. Exatamente. Por exemplo, quando eu cheguei lá pra acompanhar a gravação, eu vi aquele armário daquele jeito, eu pensei, meu Deus, esse é o chefe do garimpo da minha avó. E quem faz o chefão é o Hernandes Dantas, né? Que ele é conhecido pela Paixão de Cristo, já fez o Herodes Sim. várias vezes e tal. Então ele já tem essa Não, imagem. é uma galera né? de peso dessa imponente, equipe. imponente, né? Sim. Não, assim, ele tá falando aqui, aí minha imaginação tá trabalhando, eu tô pensando no rei do crime, né? Com aquele com o chapéu... Imagina... Tu assistiu a série do Gavião Arqueiro? Sim, sim. Sabe aquela versão um pouco mais tropical do Wilson Fisk que aparece? Sim, exato. Eu tô Tá pensando, bem tô próximo. pensando exatamente Tá nisso. bem Eu tô pensando nisso. próximo. Eu tô pensando nisso. Tá bem próximo disso. Agora, e a gente sabe que o livro aqui vai estar pra fevereiro, né, o lançamento. Sim. E o filme, tem uma previsão, assim, alguma ideia de quando vai ser? Sim, sim. A nossa ideia é finalizá-lo até abril, né? E até esse o prazo que nós temos junto à prefeitura. E a expectativa é que a prefeitura provavelmente fará alguma mostra com todos os filmes que foram produzidos pelo edital. E Uhum. depois disso a gente quer circular por festivais, como a gente já fez com a Inacreditável História do Milho Gigante, né? E quem sabe aí, né, que as pessoas, o mundo conheça um pouco mais da produção Ó, faço de questão cinema de estar lá Roraima. no dia pra acompanhar Por favor. essa obra. Pô. Será uma Com honra. certeza. E falando no Milho Gigante, a tua primeira animação, né? Acho que uma das pouquíssimas animações produzidas em Roraima, se não tivesse sido a primeira, a animação mesmo assim, com foco mais no lúdico, no entretenimento, em vez de ser algo comercial. Tá disponível já no YouTube pra quem quiser assistir, não é isso? Não, no YouTube não. Ela tá disponível em 2 plataformas de streaming, que são SP Cineplay e Itaú Cultural Play. São 2 plataformas gratuitas, onde a pessoa só se cadastra, faz o login e entra e assiste. Não tem assinatura como outras plataformas de streaming, como Netflix, E Prime. depois pro Fabino colocar no... Fique fria, formiguinha. Vá que eu cuido pra você. Não deixe ninguém mexer no milho dos meus amigos. Vocês acabaram de ver o trailer que tá disponível no YouTube. Vocês perderam aqui a bagunça que eu fiz enquanto passava o trailer, só orientando o nosso editor. Mas, e essa história do Milho Gigante? Como foi que surgiu e como foi que isso virou filme também? Essa história é engraçada porque foi uma ideia despretensiosa. Eu escrevi um poema a partir de uma situação real. Fiquei revoltado, né, com uma situação real aqui de Boa Vista. E é basicamente a história que é contada no livro, no filme, só que com pessoas, com seres humanos. Que é a história de um golpe, um grupo que foi enganado por Rapaz, isso rola pessoa. muito aqui. Uma figura. E aí, eu não queria falar diretamente, né, usando os nomes reais, a situação real, eu fiz, então, um poema, né, uma história narrada em versos, em que eu usava essas figuras, os animais, né, daqui. O tamanduá e a formiga. Na história, na Inacreditável História do Milho Gigante, a história é: uma formiga encontra no meio do lavrado roraimense um milho gigante. Ela é pequenininha, o milho é enorme, ela não consegue, não tem força suficiente, então sozinha ela não consegue levar aquele milho. Chega o tamanduá e diz o seguinte: olha, confia em mim, você pode ir procurar ajuda lá no formigueiro com seus parentes, seus amigos, quando vocês voltarem, peguem o milho, tá tudo certo. E aí, o dilema da formiga o tamanduá é o predador. Meu predador. Né? Dá pra confiar no cara que quer literalmente me comer? É possível, né? É seguro. E aí ela fica nesse dilema. Quem já leu ou assistiu o filme
já sabe o final. Eu não vou dar esse spoiler aqui, Sim, sim. porque pode ter alguém que ainda não conheça. E quer conhecer a história. Mas é uma fábula e também uma comédia, né? Porque essa história toda é contada assim de um jeito engraçado, tem reviravoltas, tem algumas surpresas aí. Tá certo. E o livro também, ele tá disponível para quem quiser comprar em algum lugar? Então, sim. Hoje, o livro infantil ele tá também disponível nos mesmos lugares que outros livros meus, né? Que é na Livraria Boa Vista, Shopping Pátio, na Banca Playboy, ali na Jaime Brasil. Ou diretamente comigo. Às vezes as pessoas entram em contato pelas redes sociais, eu uso principalmente o Instagram. Todo mundo hoje em dia, né? O principal canal que eu uso é o Instagram. E aí eu posso fazer entrega também, se a pessoa fizer questão, até com autógrafo, coisa que em outros canais não é possível. Ó, inclusive aqui já fiz questão, o Aldenor trouxe essa edição, já tá aqui autografada. Vou varar a noite lendo isso daqui hoje. Opa! Faço questão. Beleza. E pra quem quiser entrar em contato contigo justamente pra adquirir, seja o Milho Gigante ou outra produção tua, qual é o meio de contato, né? Qual é o Instagram, qual é o número pra contato? Certo. Instagram é o principal canal, Aldenor_Pimentel, mas tem também Facebook, tem fanpage, que geralmente, se procurar pelo meu nome, Aldenor Pimentel, já me encontra, mas no Facebook, especificamente, o nome da fanpage é a Arte de Aldenor Pimentel. Ah, legal. Eu tenho canal no YouTube, onde eu tenho alguns vídeos com declamação de poemas, contação de histórias. Tenho um blog onde eu publico meus poemas, meus contos. Tem até livro na íntegra para as pessoas, de graça, para as pessoas acessarem lá. Que bacana. Então, assim, existem muitas formas de contato comigo e com a minha obra. Inclusive, no teu canal do YouTube, se eu não me engano, tem vários documentários teus, tanto da época de jornalista, apenas jornalista, como mais recentes, por assim dizer, né? Sim. Tem documentários da época em que eu trabalhei na TV Universitária, inclusive um dos documentários, que é o Índios na Cidade, Vidas em Travessia, foi exibido na TV Brasil, em rede nacional, na época, foi em 2014 isso. E tem materiais mais recentes, né? Acho que um que teve alguma repercussão, que também rodou em festivais, né? Pelo Brasil, foi o Cristino Apixana, o documentário Cristino Apixana, que é sobre esse escritor indígena da etnia Apixana, daqui de Roraima, né, que ganhou o prêmio Jabuti, que é o mais importante da literatura brasileira, ganhou o prêmio Peter Pan, ficou em segundo lugar no prêmio Peter Pan, que é um prêmio da Suécia. Então, ele teve um livro traduzido para o sueco, e esse livro foi premiado como o segundo melhor livro daquele ano, né, de todo mundo, publicado na língua sueca. Então, eu entendi que essa figura merecia um documentário, né, que contasse a sua história, que dissesse quem ele é para as pessoas que não conhecem. Inclusive, esse é o documentário, a intenção dele é praticamente a mesma que a nossa aqui, que o nosso trabalho é evidenciar o que é produzido aqui em Roraima e quem produz, no teu caso, o teu livro, os teus livros, o teu filme e a figura do Aldenor também, Sim. porque a gente carece disso um pouco, né? E às vezes a pessoa já até consumiu o teu material, consumiu já a tua produção, mas o cara não te conhece. Sim. Não conhece teu rosto. Sim. Às vezes a obra é mais conhecida que o autor, verdade. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho, né? Às vezes o autor também ser conhecido. Sim. Saber também, às vezes a pessoa tem que saber que tu tem um rosto, né? Porque às vezes é assim, principalmente a gente tá na moda agora falar do Ainda Estou Aqui, né? Sim, que inclusive Fernanda Torres ganhou lá o Globo de Ouro. Globo de Ouro lá e tudo. E aí, na época da ditadura, não tem que usar o pseudônimo, né? Sim. Então, até pra se proteger. Proteção, e sim. hoje a gente tem essa liberdade, né? Graças poder mostrar a Deus. a cara, né, pô? Escrevendo o que for, do que for, né? Então, aproveitando aqui já o ensejo, em breve vai ter uma análise, uma pequena crítica do Filhos de Vênus lá na coluna Aldeia Geek, no site da Folha, que a gente vai dar também o nosso pitaco a respeito da obra aqui, e a indicação, e reforçar para vocês adquirirem com o Aldenor. E no dia que tiver o lançamento, também vou estar lá para prestigiar, porque, lançamento de obra local aqui, regional, vale mais do que a pena a gente participar. A gente tem que valorizar o artista da terra,
Sim, Isso faz parte do nosso quem trabalho. puder, inclusive, tá lá com o Aldenor. Já tem data de lançamento já? A gente só sabe que vai ser em fevereiro, provavelmente Mas na não- Casa da Cultura. Na Casa Cultura, né? Não, mas quando tiver a data, pode ter certeza que a gente vai divulgar vai divulgar bastante. e tudo. Vamos estar lá, gente. Vamos estar lá, vamos prestigiar. Vamos estar junto, porque assim, o Aldenor ele pode falar isso com mais propriedade que a gente. Não é fácil fazer cultura em Roraima, não é fácil. Não você é fácil produzir em Roraima. produzir em Roraima, né? No Brasil não é fácil, em Roraima Verdade. em especial. Então, assim, vamos ajudar também, vamos estar junto, porque, assim, é material de boa qualidade, de excelente qualidade. Eu estou vendo aqui, inclusive, a questão gráfica mesmo, que Sim. Sim, muito muito boa. bem feito. Encadernação, tudo bem diagramação, feito, não tudo. deve nada para nenhuma obra internacional ou nacional do mainstream desse aí. Sim. E Inclusive- só que isso aqui tem um custo, assim, o autor precisa se manter, precisa produzir mais, para produzir mais tem que ter. É porque Brasil, infelizmente, não é como os Estados Unidos ou uma Inglaterra da vida que o cara possa viver só de escrita, né, Leonor? Sim. Não, a vontade tu tinha, né? Com certeza. Nem não E- teria. Sim. É muito comum que, aqui em Roraima principalmente, mas isso é uma realidade no Brasil, de que o artista ele precisa ter um emprego que o sustente Sim. para ele poder fazer a sua arte. Inclusive, nos horas vagas. existe uma piada recorrente disso, né? Tipo, por exemplo, um artista vai no encontro lá, a mulher pergunta: e aí, o que é que você faz? Ele, eu escrevo. Ela, que legal. Mas e trabalha com o quê? Que maldade, né, bicho? É porque, na verdade, a pessoa tem a falta de conhecimento, não vou nem dizer o termo ignorância, vou usar a falta de conhecimento, que ela fala assim, tudo bem, tu faz arte, mas tu trabalha com o quê? Com Muita maldade. o que tu põe comida no prato? Né? É muita maldade, bicho. Muita Mas maldade. não, isso é o desconhecimento mesmo. Sim, basicamente. Bom, Aldenor, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Esperamos que você volte em outras oportunidades e Com pode ter certeza. certeza que tudo que tu produzir, irmão, a gente vai ajudar na nossa parte, que é divulgação, né? Sim. Não, Então, cara, muito obrigado. Beleza. Foi um prazer te ter aqui na aldeia com a gente Beleza. hoje. Juntei, mano. Eu que agradeço e, assim, louvo o fato de haver esse espaço, né, de divulgação, de valorização da nossa cultura e conclamo as pessoas a conhecerem mais da literatura, do cinema, da cultura de Roraima e de espaços como esse, né, que fazem com que a gente sinta orgulho da gente mesmo. Tá certo, obrigado. E também muito obrigado a você que tá aí assistindo ou ouvindo a gente, seja pelo YouTube da Folha de Boa Vista ou então por alguma plataforma de podcast, seja ela Google Podcast, Apple, Deezer, qualquer uma, Spotify, que a gente esteja ali no meio. Agradecemos muito pela sua fidelidade, pela sua audiência e contamos também com a sua presença no próximo programa. Lembrando que o Aldeia Geek vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, no canal da Folha, no YouTube. E aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, @aldeiageek.fbv, para saber todas as novidades, o que está saindo na coluna, dicas sobre o próximo programa e também do que a gente anda aprontando por aí. Tchau!